Tá todo aqui se babando, mandando beijo. Mas tem que mandar mesmo. Muito beijo. Ó. Coisa gostosa. Ó, vamos lá, então. Como eu disse para vocês, ó, primeiro latinos, depois etruscos. E agora nós vamos falar do terceiro povo vizinho que formou Roma, que são os sabinos, tá? Lembrem que a prof falou, são latinos, etruscos e sabinos. Então, qual é que é a história dos sabinos, tá? Que é bem interessante, que também é uma lenda. Como eu disse para vocês, Roma estava com um problema. Haviam muitos homens e poucas mulheres. Então, o Rômulo começou a dialogar, a ter uma relação diplomática com o povo vizinho. O povo vizinho eram os sabinos. O que ele queria? Ele queria mulheres. Então, ele foi até os sabinos e disse assim, ó, vamos fazer um negócio, eu preciso de mulheres, porque lá em Roma só tem homens, e eu quero que essa população aumente, e eu preciso de algumas mulheres. Não teve muita conversa com os sabinos. Os sabinos não liberaram suas mulheres, não queriam, né, que isso acontecesse. Muito bem. Rômulo voltou para Roma, meio frustrado, porque não deu certo o seu diálogo, lavou o rosto e pensou, eu tenho que ter uma ideia para conseguir essas mulheres. Então, ele resolveu fazer um grande festival. Um festival ao deus Netuno. O deus Netuno seria Poseidon. Eu quero lembrar vocês que Roma era, no início aqui, politeísta. Então, os deuses gregos ganharam outros nomes, certo? Muitos deles são os nomes do nosso próprio sistema solar ali, dos planetas. Então, Netuno, certo? Era Poseidon na mitologia grega, ou seja, o deus das águas, e também, dentro da mitologia romana, o criador dos cavalos, além do deus das águas, o criador dos cavalos. Então, o Rômulo fez um grande festival ao deus Netuno. Fez o festival e convidou quem? Os sabinos para participar desse festival. Só que só vinham homens. Porque a sociedade romana era uma sociedade patriarcal. O homem é que domina tudo. O homem é o chefe de família, né? Diferente da nossa realidade. Então, os homens foram convidados para esse festival de Netuno. Os homens foram participar desse festival, só que o Rômulo tinha feito um plano com a galerinha dele ali. O plano era o seguinte, enquanto os homens sabinos vêm para o festival, os nossos homens vão até esse povo e vão raptar as suas mulheres. Aí a galera que tinha poder, que tinha terra, que eram os patrícios, falaram o seguinte, eu quero mulher bonita, tu traz as mulheres bonitas. E aí, enquanto estava rolando a festa lá, vai rolar a festa, estava todo mundo lá, né, comemorando, um grupo ali, contratado por Rômulo, vai até os sabinos e rapta todas as suas mulheres. E trazem as mulheres sabinas para Roma. Gente, quando os homens sabem disso, eles ficam assim enfurecidos com a atuação de Rômulo. Mas enfurecidos mesmo. E o que vai acontecer? Eles vão invadir Roma. Tá? Vai ter uma traição, uma das mulheres romanas que quer influência trai os romanos e eles conseguem entrar em Roma, os sabinos conseguem entrar em Roma. Eles entram em Roma e aí começa uma grande guerra, um grande conflito. Tem até uma imagem ali na página 32, que seria essa imagem mostrando uma pintura, tá? Que é o rapto das sabinas. Então, a festa acontece, eles vão raptar as mulheres. O que vai acontecer posteriormente é um conflito. Os sabinos vão até lá e aí é uma guerra entre sabinos e romanos, né? Muito bem. Para colocar um fim nessa guerra, quem coloca um fim nessa guerra são as mulheres. São as próprias sabinas, que estão perdendo os seus
maridos estão perdendo seus filhos nessa guerra. Começam a chorar desesperadamente e a pedir, por favor, que acabem esse conflito, que termine esse conflito, porque, afinal de contas, eles estão morrendo. Né? E aí, a partir do pedido das mulheres, eles conseguem ter um diálogo e os sabinos chegam em Roma, ou seja, vão morar ali em Roma. Roma, não só as mulheres, mas os homens também. Então, eles vão ser um dos povos fundadores e formadores desse grande império, que é o Império Romano. Então, a lenda é o rapto das Sabinas, que gerou um conflito. Depois desse conflito, são as mulheres que pedem para que esse conflito acabe. E aí, mulheres e homens sabinos vão morar e vão habitar em Roma, que vai fazer com que Roma cresça, certo? Então, latinos, depois etruscos, crescimento das cidades, ruas, construções, e aí os sabinos, certo? Entenderam, gente? Entenderam a lenda? Tranquilo? Porque aqui fala só falando do rapto, mas não conta a lenda, a prof. só contou a lenda para que a gente possa entender. Muito bem. Como é que era a vida, então, em Roma? Agora a gente já sabe que Roma tem os 3 principais povos. Como é que se desenvolvia a vida em Roma? Certo? A sociedade romana, como eu disse para vocês, é uma sociedade patriarcal. Ou seja, o homem é que comanda tudo. O homem mais velho é o pater da família. Então, se em uma casa eu tenho o avô, o pai, eu tenho 3 gerações, quem comanda é o avô. Na morte do avô, quem comanda é o pai, assim sucessivamente. As mulheres não têm muita participação, tá? Os cultos aos deuses acontecem em casa, tá? Organizados por quem? Pelo pater, ou seja, pelo pai, tá? Aí ali tem uma passagem de um historiador. Eu conheci esse historiador, gente, o Pedro Paulo Funari. Ele já era velhinho quando eu conheci ele, bem de idade, assim, mas a prof trabalhou 2 anos no Museu Arqueológico de Joinville, trabalhava com arqueologia, a prof era estagiária, né, desse museu, e ele foi fazer uma pesquisa lá, e a prof conheceu ele, esse historiador, certo? Então, olha o que o Pedro Paulo Funari fala sobre as famílias romanas. Laura, lê pra gente, por favor, o que está em rosinha. É cotidiano? Isso, o que está em rosinha mais escuro ali. Tá. A sociedade romana estruturava-se em torno da família, termo que compreendia não apenas pai, mãe e filhos, mas também os escravos, a casa, os animais e todos os bens sob o controle do chefe da família. O pai, todo o parentesco, estruturava-se na oposição entre pai, mãe e seus parentes. Os parentes do pai, que definia a identidade dos filhos e estabelecia os vínculos de herança, nome, culto, residência, eram severos. Ou seja, tudo estava sob o controle do chefe da família, que era o pai. Então, uma sociedade patriarcal. Correto? Aí, olha o que diz ali. Destaque no texto. Não precisa transcrever, gente. Destacando no texto já tá bom. Um fragmento que comprove que a família romana era patriarcal. Então, o que a gente pode destacar? Na terceira linha, na segunda linha começa, todos os bens sob o controle do chefe da família. Quem era o chefe da família? O pai. Então, é ali que vocês podem grifar, não precisa transcrever, certo? Porque está ali, né, que vocês já grifaram. Então, só grifem ali, tá? Tudo estava sob o comando do chefe da família, que era o pai. Ok? Isso, Ana. Muito bem. Então, número 2, olha lá. De modo geral, como está estruturada a família brasileira na sociedade atual? Ela é uma sociedade, a família brasileira hoje, ela é patriarcal? É o pai que comanda tudo? Não. Né? Ou seja, nós temos, as famílias
se organizam de várias maneiras atualmente, né? Hoje nós temos muitas mulheres que são chefes de família, que a gente chama de sociedade matriarcal, ou seja, a mãe que é a chefe da família. Então, nós temos uma mudança cultural muito grande, tá? Que é diferente das sociedades antigas. As sociedades antigas, até a formação do nosso país, em 1500, quando nós temos a chegada dos portugueses aqui, a cana-de-açúcar, a mineração, no Brasil a sociedade era patriarcal também, como exemplo lá da Europa. No entanto, sabemos que hoje nós temos uma grande mudança aí em nossa sociedade, né? Com as mulheres aí, o empoderamento feminino, as mulheres que sustentam suas famílias, né? Ou não só uma sociedade que é matriarcal, mas as famílias se alteraram, ou seja, mesmo a família que tem lá o pai e a mãe, mas não é o pai que domina tudo, ou seja, são os dois que trabalham fora, são os dois que decidem as coisas juntos, né, gente? São os dois que vão ver o que é melhor para a sua família, então não é um só que está, que comanda tudo, que decide, né? Mas é a família em conjunto que toma as decisões, correto? Então nós vamos ter famílias formadas só por pai, famílias formadas só por mãe e famílias que nós temos aí esse complemento, ou seja, que eu acho que é fundamental, né? Toda vida que vão tomar alguma decisão, tomam as decisões juntos, né? Não é um que é superior ao outro, mas é um que está ao lado do outro, né? Não é o homem ou a mulher que está à frente, mas estão juntos, um do lado do outro, para construir a sua família. Certo? Tranquilo, né? Só para a gente poder conversar. Muito bem. Falando da sociedade romana, aqui na página 33, tá, gente? Tá falando, mostrando as roupas, tá? O tipo de vestimenta, certo? A cor das togas, o branco, o cinza era muito utilizado, né? Então, só mostrando essa característica cultural. E tem algo que é bem importante ali, que é a divisão social romana, que eu quero que vocês prestem bastante atenção agora. Patrícios, plebeus, clientes e escravizados. Hashtag, vamos prestar atenção. Tá? Deixa eu ver se eu consegui. Cadê aqui? Aqui, pronto. Quero só compartilhar minha tela com vocês, para fazer algumas explicações agora. Deixa eu voltar. Frutinha, né? Vamos lá. Ó, grupos sociais romanos, certo? Então, nós temos uma divisão ali, em grupos sociais, que são patrícios, clientes, plebeus e escravos. Gente, vai mudar a forma de governo em Roma, mas isso aqui não vai mudar, certo? Agora, até o fim do Império Romano, nós vamos ter esses mesmos grupos sociais, correto? Então, Roma vai passar, por exemplo, pela monarquia, depois por uma república, depois por um império, mas as classes sociais serão as mesmas. Então, hashtag fica a dica, preste atenção. Então, patrícios é elite, é aristocracia, é quem comanda, é quem tem terra, certo? Então, olha só, patrícios são a elite, é quem comanda a sociedade romana. Eles têm terras. Latifúndios significa grandes extensões de terras, tá? Minifúndios, pequenas extensões de terra. Latifúndios, grandes extensões de terra, tá? Aí, olha só, lá na apostila de vocês, se vocês acompanharem, tá na página 33. Acompanha o slide e acompanha lá junto com a apostila, tá? Página 33. Ó, os patrícios viviam em casas amplas, tinham água encanada, tinham iluminação feita por candelabros ilustres, tinham mobílias luxuosas, tinham pinturas, né, muitas vezes ornamentais, tanto no teto quanto no chão, certo? Ou seja, é a galera que tem poder econômico, por isso que eles vivem dessa forma. Eles são considerados os fundadores de Roma. Eles se dizem que eles são
descendentes de Rômulo. Eles são descendentes do fundador de Roma. Por isso que eles têm poder. Por isso que ninguém vai mexer com essa galerinha que está aqui, com os patrícios. Ninguém tem essa coragem, tá? Porque eles têm terras, eles têm influência política, eles comandam na política. Gente, plebeus participam da política? Agora, não. Escravos, muito menos. Clientes, também não. Certo? Quem comanda a política são os patrícios. Então, entendam a prof. Eles têm terra, eles vivem bem, eles vivem em casas amplas, eles têm água encanada, eles têm tudo. Tá? Eles têm tudo. Eles comandam tudo. Eles comandam a política, eles fazem o que eles quiserem. Eles têm o poder na mão. Certo? Ó, poder militar. Exclusivo exercício de cargos mais elevados. Tudo era feito pelos patrícios. Aí, eu vou falar dos clientes depois para vocês entenderem o porquê. Aí nós temos os plebeus e os escravos. Os plebeus é a galera que está trabalhando, certo? Eles são comerciantes, eles são pequenos proprietários, mas eles não têm direitos políticos, certo? Eles não têm direito a participar da política. Eles só têm direito a trabalhar, a participar do comércio, mas não têm direito à participação política. Lá na apostila de vocês, fala dos patrícios, ó. Eram homens livres, mas não tinham direitos políticos. E, portanto, não podiam interferir na administração da cidade. Muitos plebeus eram dependentes dos patrícios, que lhes davam proteção. Então, é o seguinte, os plebeus, então, é a galera que trabalha pra caramba, tá? Que sustenta o luxo aqui dos patrícios. Só que haviam plebeus, ó, presta atenção, que se tornavam clientes. Então, essa classe social que está aqui no meio, entre os patrícios e os plebeus, eles são plebeus. Tá, prof? Mas por que eles são chamados de clientes? Porque eles vão fazer uma troca de serviços. Então, é o seguinte, como eles querem uma condição de vida melhor, e os patrícios não curtem trabalhar, não curtem fazer nada, eles vão vender o serviço deles para os patrícios e vão ter uma vida um pouco melhor, tá? Então, olha o que diz a apostila de vocês. Muitos plebeus eram dependentes dos patrícios, que lhes davam proteção e trabalho, em troca de seus serviços e de votos nas eleições. Olha a corrupção aí, gente, no Império Romano, tá? Olha aqui, esses plebeus que viram clientes vão trabalhar para os patrícios e vão garantir para os patrícios votos. Então, nas eleições, esses clientes garantem voto para os patrícios, trabalham para os patrícios e, em troca, ganham o quê? Proteção. Ganham trabalho e proteção. E aí, eles têm uma vida um pouco melhor do que os plebeus. Entende? Participam da política? Não. Tem direito? Também não. Mas tem uma vida melhor do que os plebeus. São clientes dos patrícios, porque vendem o seu trabalho e os seus votos para os patrícios para ter uma vida um pouco melhor. Deu para entender, gente? Então, olha só. Os clientes, eles são plebeus, mas eles se aproximam dos patrícios, eles percebem que os patrícios não curtem trabalhar, nada de trabalho. Então, eles percebem que os patrícios não curtem o trabalho e eles vão lá e oferecem. Olha, eu posso fazer isso para ti, eu posso trabalhar dessa forma. Olha, eu posso garantir alguns votinhos para você. Então, em troca disso, eu só quero que você me proteja, que você me dê algumas garantias e me dê um trabalho. E era uma troca de favores, certo? E nós vamos ter os escravos. Depois a gente vai falar deles, que vai dar um problema em Roma, porque o número de escravos vai aumentar muito. Então, os escravos aqui, nesse momento, eram principalmente por não honrar as suas dívidas. Então, os velhacos, quem não pagava as suas dívidas, se tornava escravos. Depois, ó, presta atenção no que a prof vai falar. Roma começa a dominar muitos territórios. Todos os territórios dominados por Roma, eles têm uma galera que eles vai tornar escravo. Ou seja, domina o território, aquela galera vão ser meus escravos. E aí eles vão ter um problema, porque Roma vai crescer muito
e eles vão ter muitos escravos. Vai ter um momento em Roma que eles vão ter mais escravos do que pessoas livres no Império, certo? Mas isso é posterior quando a gente for falar. Então, essa divisão sempre vai estar presente na sociedade romana. Como eu disse para vocês, ó, agora presta atenção aqui na prof. Ó, essa divisão histórica ela é importante. Nós vamos estudar esses 3 períodos aqui de Roma. Tá? Então, fiquem atentos. São 3 formas de governo. Primeiro, tem uma forma de governo que é a monarquia. Quem é que comanda na monarquia, gente? Monarca. Mas quem é que comanda? Quem é que é o líder do governo na monarquia? O rei. O rei. Regime monárquico, nós temos o rei. Então, não esqueçam. Monarquia, reis no poder. República é uma palavra grega, que significa coisa pública, maior participação. Quem vai governar aqui vai ser o Senado. Então, não vai ser uma única pessoa. Monarquia, um único rei. Ele comanda a República, os senadores têm maior participação, certo? E aqui, imperial, vem de império. Eu tenho um imperador que comanda tudo. Então, monarquia, eu tenho o rei. República, eu tenho o Senado, que é um número maior de pessoas. E império, eu tenho o imperador. Uma única pessoa também governando, certo? Entenderam aqui, gente? Sim, eu só estou anotando. Tá, não tem problema. Ó, amores, lá na página 34 do apostila de vocês agora. Página 34, para a gente acompanhar. Acompanha o slide e a apostila. Então, página 34, nós começamos a falar da monarquia, certo? Gente, Roma vai... Qual foi o primeiro rei de Roma? É o Rômulo. É o Rômulo, muito bem. Então, não esqueçam, o primeiro rei de Roma é Rômulo. Roma teve 7 reis. Ó, realiza, hashtag, presta atenção em mim agora. Primeiro rei de Roma, Rômulo, isso não pode esquecer. Tá? Aí, 7 reis. Não precisa querer decorar o nome de 7 reis, porque não rola. Tá? E eles também não foram tão importantes assim. Mas o último rei era chamado de Tarquínio. Tarquínio o Soberbo. Gente, soberbo quer dizer uma pessoa tipo metida, horrorosa, nojentinha, chatinha, metidinha, que se acha a bolachinha mais gostosa do pacote. Então, o Tarquínio Soberbo, vocês imaginem como a pessoa era legal, né? Só que não, né? E o Tarquínio era tudo que você possa imaginar, num indivíduo só, que se achava tipo o poderoso mestre de tudo, comandava tudo, não queria saber de nenhuma participação, não queria saber do Senado, não queria saber do Senado. Não, eu vou fazer tudo que eu quero, como eu quero, da forma que eu quero, vocês me obedecem, porque eu sou o rei, fique quieto aí que eu mando, vocês obedecem. Então, os senadores não gostavam nada do Tarquínio. Tá? Então, o que vai acontecer? O Tarquínio governou de forma solitária, certo? E os senadores, tipo, não curtiram. Olha lá, aqui no slide, monarquia, primeira forma de organização política que organizou. O poder do rei era limitado pelo Senado, ou seja, o Senado, que são as pessoas, que são os patrícios, ó, atenção em mim, não pode esquecer disso. O Senado é formado por somente os patrícios. É a galera que tem terra, que tem influência. Correto? Então, aqui, ó. A primeira forma de organização era a monarquia, então. Mas o Senado, ele influenciava a monarquia. Ele influenciava o rei. Correto? Então, a sociedade nessa época era estamental. Estamento. Eu nasci patrício, eu vou morrer patrício. Eu nasci plebeu, desculpa, vai morrer plebeu. Tu não vai ser um patrício nunca. Tu nasceu escravo, tu vai morrer escravo.
Não tem mobilidade social. Eu não vou mudar de classe social. Se eu nasci patrício, eu morro patrício. Se eu nasci plebeu, eu morro plebeu. Se eu nasci escravo, eu morro escravo. Atenção nessa paradinha, que é importante. Ou seja, hashtag fica a dica. Sociedade estamental é uma sociedade que não tem mudança de classe social. Não tem mudança nenhuma. Se eu nasci naquela classe, eu morro naquela classe. Tipo, não é igual hoje, que eu sou da classe média baixa, posso chegar à classe média alta. Ou se eu sou rico, posso perder tudo. Não, aqui não. É por nascimento. Se eu fui chique e poderosa, nasci Patrícia, vou morrer Patrícia. Patricinha vem daí, né, gente? Os patrícios, quem comanda tudo. E se eu nasci escrava, coitada, vou morrer escrava. Se eu nasci plebeia, vou morrer plebeia, tá? Então, não tem mudança aqui da sociedade estamental. Então, ó, hashtag monarquia. O rei comanda, mas o Senado influencia, certo? Mas quando o Tarquínio chegou no poder, o Tarquínio disse assim, ó, o negócio é o seguinte, eu vou comandar essa parada aqui. Vocês não vão mais comandar nada, certo? E o Tarquínio, olha só, olha o que diz aqui que eu botei para vocês entenderem. No século 7 a.C., o domínio foi etrusco. Os 6 primeiros reis, eles eram latinos. O último rei, que é o Tarquínio, aqui, que se achava a bolachinha mais gostosa do pacote, ele não era latino, ele era etrusco. Quando ele chega no poder, ó, Tarquínio, o soberbo, ele quer comandar tudo. E ele deixa o Senado de lado. Certo? Ele não quer saber do Senado. Aí o Senado diz, não, peraí, tu não vai comandar isso aqui tudo sozinho como tu quer. Nós temos direito, nós somos patrícios, nós somos herdeiros disso aqui, nós somos descendentes de Rômulo. Tu não vai fazer o que tu quer aqui, tu é um etrusco. E o Senado vai se organizar e vai tomar o poder. Vai dar um pé na bunda do Tarquínio. Na verdade, vai matar o Tarquínio, tá? O senador... Eu posso bater um print dessa tela do negócio para eu... Claro, meu amor, não tem problema nenhum. Prof. Oi? Mas como vão matar o... Como que é o nome? Parquinho? Tarquínio. Como vão matar ele? Ele é assassinado no Senado mesmo. Ah, no Senado? É dentro do Senado. Vai acontecer, Teodoro, vai acontecer vários assassinatos. Era bem, vai ver que mais gente vai morrer ali dentro do Senado. Tá? Então, assim, ó, o Tarquínio, como não era latino, era etrusco, e não queria saber dos senadores, e os senadores são patrícios, que têm influência, que têm poder, vão tirar o Tarquínio do poder, ou seja, vão matar o cara. E sabe o que nós chamamos de república? Presta atenção aqui, gente, ó. República vem do latim. Significa todos. Mas olha uma coisa. Quem era o todo aqui? Era só a elite patrícia. Então, tem uma palavra importante aqui, gente, ó. Que eu quero que vocês se atentem. Que é a palavra oligárquica. Oligarquia significa governo de poucos. Então, aqui não vai ter mais um único líder, que é a monarquia. Quem vai tomar poder é o Senado. Mas quem é o Senado? São os patrícios. Os patrícios são maioria ou são minoria em Roma? Minoria. Por um tempo. Muito bem. É quem tem terra, é quem tem poder, é quem participa da política. Eles são minoria, certo? Mas eles têm influência. Correto? Eles vão comandar tudo. Agora, vamos lá. Eu quero que a gente vai fazer juntos o troca de ideias antes da gente chegar na República, então. Para não confundir vocês, a gente já faz junto o troca de ideias lá. Troca de ideias da página 34, gente. Vamos lá? Olha só.
Na antiguidade, vários povos delegavam a administração de suas cidades aos mais velhos, como acontecia também nos primeiros tempos de Roma. Discuta esse assunto com seus colegas e juntos elabore a resposta para as questões. Primeiro, o que levou os romanos a atribuir aos mais velhos a tarefa de administrar as cidades? Então, quem participava do Senado, quem tinha mais influência, geralmente eram pessoas mais idosas. Por quê? Para eles, gente, as pessoas mais idosas, elas são mais sábias. Mas isso mesmo, Ana, elas têm mais experiência. Elas têm mais sabedoria. Para eles, não é o conhecimento, por exemplo, hoje na nossa sociedade, ela valoriza muito o quê? O conhecimento científico. Se eu tenho faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado. Então, se eu sou um jovem que tem o doutorado, eu estou concorrendo a uma vaga com alguém que é mais velho, mas tem mais experiência do que eu, mas ele não tem doutorado, quem é que ganha? Eu que tenho doutorado. Certo? Aqui não. Aqui as pessoas mais valorizadas são as pessoas mais velhas, porque eles acreditavam que as pessoas mais velhas têm mais conhecimento, eram mais sábios porque viveram mais. Viverão mais. A sociedade indígena também é assim, tá? Tranquilo essa, gente? Eu acho que bem tranquilo, né? Sim. A letra B. Na atualidade, apenas os mais velhos podem assumir a administração das cidades? Não, né, gente? A partir de 18 anos de idade, por exemplo, a pessoa já pode se candidatar a ser vereador no seu município. Então, significa dizer, tá, que não tem mais uma idade. Lá não, lá eles têm uma idade, eles vão propor uma idade. É claro que até hoje, para ser, por exemplo, presidente, tem uma idade mínima. O prof não teria que pesquisar, que eu não sei dizer para vocês, tá? Mas vereador, por exemplo, que é o poder legislativo, a pessoa já pode se candidatar quando tiver 18 anos completos, seja maior de idade. Certo? Atualmente, fala B. Eu tenho uma pergunta. Como, tipo assim, o irmão mais velho fosse um negocinho ali da família, fosse o presidente da família. Ficasse ele e a irmã. Só que, tipo, se alguém lá matar ele e a irmã ficar sozinha, ela governa ou não? É bem legal, gente. O B, o seguinte, vai ter situações que quando, por exemplo, eles querem muito filhos homens, tá? Filhos homens para governar. Mas é o caso, se eu tenho só filha mulher, ou se eu tenho filho homem, o filho homem morre e aí fica a filha mulher como herdeira do trono, vamos dizer, em monarquia, né? Porque monarquia, o trono passa de pai para filho. É o seguinte, o que eles fazem? Esta filha, eles vão arrumar um casamento para ela com alguma pessoa importantíssima, ou seja, com algum outro rei de outro reino próximo, que eles querem fazer uma aliança, e aí o casamento dela com esse faz com que o seu marido se torne o rei. Ela é a rainha, mas ela não é a figura mais importante, ela não vai governar sozinha, entendeu, Bernardo? Sim. Então, eles vão arrumar um casamento para ela, de alguém que eles consideram tão importante quanto a linhagem real ali, né? O casamento nessa época não tem nada relacionado com amor, com a pessoa que se apaixona, nada. Aqui, o casamento nessa época, todo o Império Romano, tá? Ele é muito ligado, e por muitas civilizações, até a modernidade, tá? Ele é ligado à questão do trono, ou seja, de herdeiras do trono. O que vai ser bom para o meu país? Com quem que eu vou me casar? Principalmente se eu sou de uma linhagem real, tá? Então, quem vai comandar vai ser o marido dela. É uma sociedade patriarcal. Ô, prof, mas se ela fosse menor de idade? Casava do mesmo jeito. Sabe o Dom João VI, que era rei de Portugal e veio para o Brasil? Quando ele casou, ele tinha 18 anos. E a mulher dele tinha 10 anos. A Carlota Joaquina era princesa da Espanha. Ela casou com Dom João, ele tinha 18 e ela tinha 10 anos de idade.
Ela brincava de pular em cima da cama ainda, porque ela era uma criança, quando ela se casou com Dom João. Ela se casou por procuração, mas era por causa do trono, certo? Fala, Henrique. O prof, ali na resposta da B, eu botei não, porque hoje em dia, para assumir a administração de uma cidade, é feita uma eleição. Também pode ser? Mas olha só, olha a pergunta, Henrique. Na atualidade, apenas os mais velhos... Não, tá certo, não? Apenas os mais velhos podem assumir cidades? Não, tá certo. É feita uma eleição e a partir dos 18 anos não é só os mais velhos. Tá correto a tua resposta, tá, Henrique? O prof, Fale. para presidente é 35 anos, não é? Você pesquisou já, e Laura? Eu pesquisei, é 35 anos para presidente. Então, E vice-presidente da República e senador. Ó, a Laura já pesquisou.